Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi a não chorar na frente dos outros quando tinha 11 anos. Minha mãe estava sendo enterrada num dia de calor absurdo, aquele tipo de calor que faz o ar tremer na beirada do horizonte, e eu me lembro de segurar a mão da minha irmã mais nova, enquanto os homens jogavam terra no caixão. A vizinha do lado, a dona Carminha, sussurrou para outra mulher que eu não me lembrava mais o nome. Essa menina não tem sentimento nenhum, olha a cara dela. Eu tinha sentimento, só não sabia mais onde colocar. Isso foi faz tempo. Muita coisa aconteceu desde então. Casei, desenterrei, casei de novo, fui enterrando também. A vida tem esse jeito cruel de te dar o mesmo luto com embrulho diferente. Meu nome é Teresa. Tenho 43 anos e 2 filhos vivos. Digo vivos porque já tive 3. O Pedro foi o primeiro filho que perdi. Não foi por doença, não foi por acidente. Pelo menos, não o tipo que você explica fácil num velório. Pedro foi embora devagar, ao longo de 2 anos, enquanto eu trabalhava de dia, cuidava do Arthur pequeno de noite e tentava não ver o que estava acontecendo com meu filho mais velho. Quando finalmente vi, já era tarde demais para o tipo de ajuda que eu não sabia nem pedir. Ele tinha 16 anos. Eu tinha 31 e o coração feito farelo de pão seco. Não gosto de falar sobre o Pedro. Depois veio o Marcelo, meu segundo marido. Não é que eu tivesse gostado menos do Raimundo, meu primeiro marido, pai do Pedro e do Arthur. É que o Raimundo morreu de infarto aos 37 anos, num dia de terça-feira comum, enquanto tentava trocar o pneu da caminhonete na beira de uma estrada. Sem drama, sem despedida, sem última palavra que eu pudesse guardar dentro do peito. Ele simplesmente parou. O coração dele decidiu que já era suficiente. Casei com o Marcelo 4 anos depois. Não casei por amor, ou pelo menos não o tipo de amor que aparece em canção. Casei porque o Arthur precisava de escola nova. Porque eu estava cansada de consertar torneira sozinha. Porque a solidão tem um jeito de se parecer com fome. Você aguenta um tempo, mas em algum momento o corpo cede. O Marcelo era um homem bom na superfície, gentil em público, atencioso nos primeiros meses. Mas havia algo nele que eu demorei a entender. Ele não gostava de mulher que resistisse, não precisava ser briga. Bastava eu ter uma opinião diferente, querer uma coisa diferente, existir de um jeito que ele não tinha planejado. Isso já era demais. Tivemos a Lúcia juntos. Ela tem 10 anos hoje e tem os olhos do pai, o que às vezes me dói de um jeito que eu não sei explicar direito. Não é raiva, não é saudade, é só complicado. O Marcelo morreu há 3 anos, acidente de trabalho. Uma prensa numa indústria de embalagens, onde ele tinha começado a trabalhar 6 meses antes. A empresa pagou uma indenização pequena, o suficiente para uns meses, e depois acabou. A família dele apareceu no velório, me olhou com aquele olhar que eu já conhecia. Você trouxe azar, Teresa. 2 maridos mortos é muita coincidência. E foi embora sem dizer nada em voz alta. Fiquei sozinha com o Arthur, que tem 18 anos e está tentando ser homem mais rápido do que deveria. E com a Lúcia, que desenha cavalos em todo o papel que encontra e ainda acredita que o pai vai aparecer na janela um dia desses. Morávamos de aluguel num apartamento pequeno, num bairro que não era perigoso nem seguro, só esquecido. O dinheiro durava até o dia 20, mais ou menos. Depois era improviso. Eu trabalho como auxiliar de limpeza num condomínio comercial, das 6 da manhã ao meio-dia. À tarde, quando consigo, faço faxina avulsa. Não é o que eu planejei para a minha vida, mas eu parei de planejar faz um tempo. Planejamento pressupõe que o futuro vai cooperar, e o meu futuro tem um histórico péssimo de cooperação. Tem dias que eu acordo e fico 5 minutos deitada antes de me levantar. Não porque quero ficar na cama. Não sinto esse luxo.
Fico porque esses 5 minutos são os únicos em que eu não sou responsável por ninguém. Só eu, o teto com a mancha de umidade no canto e o barulho da rua lá fora que ainda não começou a me pedir nada. Sinto culpa por isso também, por esses 5 minutos, como se eu não merecesse nem o tempo de respirar antes de começar. Aprendi a engolir o choro do mesmo jeito que aprendi a não sentir fome no fim do mês. Você distrai, você ocupa a mão, você pensa em outra coisa, você vai embora de dentro de você mesma por um instante. Não é saúde. Eu sei que não é saúde. Mas é o que funciona quando o que você tem que fazer não espera. Não me vejo como vítima. Preciso deixar isso claro antes de continuar essa história. Vítima é quem espera que alguém venha salvar. Eu não espero mais. Aprendi que a salvação, quando vem da sua própria mão ou não vem de jeito nenhum. O que aconteceu comigo não foi punição, não foi destino, não foi castigo, foi vida, vida pesada, vida difícil, vida que às vezes parece longa demais, mas vida. Eu só estava tentando resistir. Então, numa quinta-feira de outubro, o telefone tocou. Capítulo 2. O telefonema. Era uma advogada. Chamava-se doutora Fernanda Soto, voz calma, palavras medidas, o tipo de jeito de falar que custa dinheiro por hora. Ela perguntou se eu era Teresa Magalhães Correia, filha de Selma Aparecida Magalhães, neta de Antônio Bento Magalhães. Respondi que sim, enquanto enxugava a pia da cozinha com um pano já gasto no meio. Ela disse que o meu avô tinha morrido há 42 dias. Que eu não soubera porque ninguém me havia comunicado, que ele tinha deixado um testamento, que no testamento, depois de uma lista de disposições, aparecia o meu nome. Eu coloquei o pano na beirada da pia e sentei na cadeira que range. Não conheci muito meu avô Antônio. Minha mãe morreu quando eu tinha 11, como já disse, e antes disso a família nunca foi de visita frequente. Eu guardava dele uma imagem de homem alto, muito quieto, com mãos grandes de quem trabalhou a vida inteira com a terra. Uma vez, quando eu tinha uns 7 anos, ele me mostrou como plantar alface. Eu não me lembro de muita coisa, mas me lembro do cheiro daquele dia. Terra molhada, folha verde e o suor dele misturado com algum sabão barato. Depois que minha mãe morreu, perdi o contato com aquela parte da família. Não foi um afastamento declarado. Foi o tipo que acontece devagar. Por a resposta do Claude foi interrompida, tentar novamente. Eu estava dividindo o último pedaço de pão entre meus 2 filhos quando bateram na porta. 3 batidas firmes, secas. Eu lembro disso porque naquele momento pensei que fosse mais uma cobrança, conta atrasada, dívida, alguma notícia ruim. Depois que meu marido morreu, a vida virou uma sequência pastel de cri, um capítulo por vez, de forma bem trabalhada, 02-35. Vejo que você tem um rascunho base e quer construir capítulo por capítulo com profundidade. Vou começar pelo capítulo 1, trabalhando a Teresa com toda a complexidade emocional que você pediu. Primeira pessoa, voz densa, sem autocomiseração. Viúva, deixada para morrer com seus filhos. Herda sítio do avô. E o que aconteceu depois calou a todos. Capítulo 1. Teresa, a viúva. Aprendi a não chorar na frente dos outros quando tinha 9 anos. Foi no enterro da minha cachorra. Uma vira-lata pequena que meu pai tinha trazido de uma viagem, sem avisar, enrolada numa jaqueta velha dele. Eu tinha dado o nome de Bolinha, porque era isso que ela parecia. Uma bolinha branca com olhos pretos que se mexiam rápido demais, como se o mundo fosse grande demais e ela quisesse ver tudo antes que acabasse. Ela viveu 4 anos. Quando morreu, eu fui chorar atrás do quintal sozinha, com o rosto enterrado no joelho. Meu pai me encontrou assim e disse sem maldade, da forma direta que homens daquela geração tinham de falar: "Para de chorar, Teresa. Chorar não ressuscita ninguém." Ele não era cruel. Só tinha aprendido o mesmo que estava me ensinando. Guardo essa frase até hoje. Não como trauma. Já passei da fase de nomear tudo como trauma.
Guardo como uma das primeiras verdades que a vida me deu. Porque é isso. Chorar não ressuscita, não traz de volta, não paga a conta, não reapronta a roupa, não bota comida na mesa. Então aprendi a engolir. Aprendi tão bem que às vezes fico me perguntando se ainda sei chorar de verdade ou se o que sai quando eu choro é só o excesso que não coube mais dentro. Meu nome é Teresa, Teresa Mateus da Cruz, desde que casei com o Mateus. Antes era Teresa Ramos Souza, nome que meu pai carregava e que eu carreguei por 22 anos sem questionar. Hoje assino Teresa Mateus porque é o nome dos meus filhos. E onde meus filhos estão é onde eu sou. Tenho 41 anos. Cabelo preto com fio branco que não escondo mais, porque parei de ter dinheiro e disposição para esconder ao mesmo tempo. E quando você tem que escolher, a disposição vai primeiro. Tenho as mãos de quem trabalhou cedo. Não é metáfora, é literal. Comecei a lavar prato em casa alheia com 13 anos para ajudar minha mãe, e as mãos guardam isso. Articulação grossa, pele ressecada, calosidade no indicador direito de tanto esfregar pano em chão frio. Não conto isso por pena. Conto porque é o que eu sou. Sou essas mãos. O Mateus entrou na minha vida quando eu tinha 26 anos e ainda acreditava que o amor era suficiente. Não era ingenuidade da minha parte. Era esperança, e existe diferença. Ingenuidade é não saber que as coisas podem dar errado. Esperança é saber e acreditar mesmo assim. Eu sabia. Tinha visto minha mãe sozinha desde os 42 anos. Tinha visto minha tia perder tudo depois do divórcio. Tinha visto vizinha chorar escondido atrás da janela enquanto o marido dormia sem saber. Eu sabia que as coisas podiam dar errado. Mas o Mateus tinha um jeito de olhar para mim que me fazia sentir que eu existia de verdade. Não é pouca coisa. Tem gente que passa a vida inteira sem ter isso de ninguém. Casamos numa sexta-feira de março, numa cerimônia pequena numa igrejinha do bairro, com bolo comprado na véspera e vestido emprestado de uma prima. Não tínhamos dinheiro para mais, mas eu estava feliz de um jeito que não sabia que cabia em mim. 2 anos depois, nasceu o Lucas. 3 anos depois, a Clara. A vida não era fácil, nunca foi, mas era nossa. Essa é a diferença que só quem perdeu entende. Quando você tem alguém do seu lado, mesmo que falte, mesmo que aperte, a dificuldade tem outro peso. Você carrega junto. Você ri de um prato de macarrão às 11 da noite, porque é o que tem, e não importa porque você está rindo com alguém. Depois que o Mateus morreu, nunca mais comi macarrão tarde da noite sem sentir um buraco no peito. Ele morreu numa terça-feira de julho. Acidente no trabalho. Uma estrutura metálica que cedeu antes do previsto numa obra onde ele trabalhava como ajudante de pedreiro. O encarregado ligou para o meu celular às 14h23. Eu sei o horário porque olhei para o relógio na hora. Sem saber por quê, como se o horário fosse importante, como se eu precisasse guardar aquele momento em algum lugar. Ele tinha 34 anos. Lucas tinha 9. Clara tinha 5. E eu tinha a notícia mais pesada do mundo e 2 filhos olhando para mim, esperando que eu soubesse o que fazer. Não sabia, mas fiz, porque é isso que se faz. O que ninguém te conta sobre o luto é o seguinte: as pessoas ficam por 2 semanas, vêm ao velório, trazem marmita, ficam sentadas na sala com aquela cara de condolência, falam qualquer coisa que precisar. Teresa, pode contar comigo. E você acredita. Você está tão desorientada que acredita em tudo que falam. Depois de 2 semanas, a vida deles volta. E a sua continua parada. O telefone para de tocar. As marmitas param de aparecer. Os pode contar comigo viram silêncio. E você está sozinha com 2 crianças, um aluguel vencido e a geladeira com 3 ovos e metade de uma cebola. Não é maldade das pessoas. Aprendi isso também. É que o luto dos outros cansa. Ninguém aguenta ficar do lado de quem está sofrendo por tempo demais. Faz doer em lugares que a pessoa não quer sentir. Então as pessoas se afastam.
É instinto de sobrevivência delas. O meu instinto de sobrevivência era outro: ficar de pé. Os comentários começaram logo. Aquela mulher não vai dar conta. Mulher sozinha com filho pequeno sempre acaba mal. Melhor arrumar outro homem logo, enquanto ainda está nova. Eu ouvia. Fingia que não, mas ouvia. Tem um dom que a viúva pobre desenvolve rápido. O dom de parecer que não está escutando enquanto está escutando tudo. O que me machucava não era o julgamento em si. Era o tom. Era aquele tom de quem já tinha decidido o final da história antes de me deixar escrever o próximo capítulo. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Uma estatística que ia se confirmar. Uma mulher cujo destino já estava traçado e que estava só atrasando o inevitável. Engolia, trabalhava, colocava os filhos na cama. Ficava sentada na mesa da cozinha depois que eles dormiam, olhando para as contas, fazendo as continhas com a caneta que rabiscava, mas ainda funcionava, tentando encaixar o que não encaixava. Teve noite que fingi ter comido para eles poderem repetir. Teve manhã que não tinha o que repetir. Lucas já sabia. Filho mais velho aprende cedo a ler o silêncio da mãe. Ele me olhava com aqueles olhos grandes e sérios demais para um menino de 9 anos e não perguntava nada. Só pegava o prato e comia devagar, como se estivesse racionando por conta própria. Aquele silêncio dele me doía mais do que qualquer palavra. Foi numa dessas manhãs que bateram na porta. Eu estava dividindo o último pedaço de pão. 3 batidas, firmes, secas. O coração apertou. Pensei que fosse cobrança. Sempre pensava que era cobrança. Abri a porta. Do lado de fora estava um homem de meia idade, camisa social passada, uma pasta de couro surrada na mão. Tinha cara de quem faz esse tipo de visita com frequência e já aprendeu a não se emocionar. Ele perguntou se eu era Teresa Mateus da Cruz, neta de Antônio Ramos. Eu não ouvia o nome do meu avô há anos. Disse que sim. E ele disse uma frase que, naquele momento, parecia mais absurda do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Seu avô faleceu, e a senhora é a única herdeira do testamento. Eu não respondi nada. Fiquei olhando para ele com o pedaço de pão ainda na mão. A Clara puxando minha bata por trás. O Lucas parado no corredor com aquela cara séria de menino velho. E pensei, com aquela parte fria e prática que o luto desenvolveu em mim. Isso deve ser algum engano. Gente como eu não herda nada. Continue lendo no capítulo 2, O Testamento e a Terra. Capítulo 1, Entregue. Posso seguir para o capítulo 2 agora, onde Teresa descobre o que é o Sítio Esperança, enfrenta os parentes e toma a decisão de ir. Quer que eu continue? Continue. 0241 Capítulo 2. O Testamento e a Terra. O homem se chamava Dr. Álvaro. Não era advogado de firma grande, não tinha cartão com letra dourada, nem paletó de qualidade. Era o tipo de profissional que existe nas cidades pequenas e que faz de tudo um pouco. Registra imóvel, reconhece firma, abre inventário, fecha acordo. Um homem prático, acostumado com história de família e que provavelmente já tinha visto de tudo nessa vida. Ele entrou na minha casa com cuidado, como quem entra num lugar e percebe rápido a situação. Não comentou nada, não olhou para os lados com pena. Só pediu licença, sentou na cadeira que eu indiquei, pôs a pasta em cima da mesa e começou a explicar. Eu mandei a Clara brincar no quarto. O Lucas ficou. Não tive coragem de mandar embora um menino de 9 anos que já carregava a cara de responsabilidade que não era dele. Ele ficou encostado na parede, de braços cruzados, quieto, ouvindo tudo. O meu avô, Antônio Ramos, tinha morrido há 18 dias. Não eu sabia. Ninguém me avisou. Isso diz tudo sobre o estado da minha família que precisa ser dito. Ele tinha 83 anos. Morreu em casa, no quarto onde dormia faz 40 anos, sem hospital, sem aparelho, sem cerimônia. O vizinho mais próximo só percebeu depois de 2 dias, quando o cachorro do velho ficou latindo sem parar na varanda.
Enterraram ele no cemitério da cidade pequena, onde viveu a vida inteira, numa cerimônia que durou menos de 1 hora, com menos de 15 pessoas. Eu não estava entre essas 15 pessoas. Não porque não quisesse, porque não sabia. Quando o Dr. Álvaro me contou isso, senti um peso estranho. Não era culpa exatamente, como me culpar por não saber o que ninguém me disse, mas era alguma coisa parecida. A sensação de ter falhado com alguém sem ter tido a chance de não falhar. Meu avô e eu não éramos próximos, nunca fomos. Depois que meu pai morreu, quando eu tinha 16 anos, aquela parte da família foi se distanciando do jeito que família faz quando não tem um elo central para segurar todo mundo junto. Meu pai era esse elo. Sem ele, cada um foi para um lado, e com o tempo a distância virou costume, e o costume virou esquecimento. Mas o velho não esqueceu. O testamento era um documento simples, escrito à mão, reconhecido em cartório, com a letra trêmula de quem escreve devagar e com cuidado porque sabe que aquelas palavras vão durar mais do que ele. O Dr. Álvaro leu em voz alta, com aquela voz uniforme de quem já leu muitos testamentos e aprendeu que a voz não deve tremer para nenhum deles. Meu avô tinha 3 filhos, 2 homens e 1 mulher. Meu pai, o tio Geraldo e a tia Neuza. Meu pai tinha morrido antes dele. Os outros 2 estavam vivos. No testamento, ele deixava para o tio Geraldo o caminhão velho e as ferramentas do galpão. Para a tia Neuza, os móveis da casa e os pertences pessoais. E para mim, para Teresa, filha do seu filho mais velho já falecido, ele deixava o sítio Esperança. A terra, a casa, a represa, o pomar, o galpão, tudo que estava dentro das cercas. O Dr. Álvaro dobrou o papel com cuidado e me olhou. Eu ainda não tinha dito nada. Lucas tinha se aproximado sem que eu percebesse e estava agora do meu lado, o ombro encostado no meu braço. Por que eu? Foi a única coisa que consegui perguntar. O doutor pegou um envelope menor dentro da pasta. Me entregou. Ele deixou isso junto com o testamento. Pediu que fosse entregue à senhora pessoalmente. O envelope tinha meu nome escrito na frente. Teresa. Só isso. Sem sobrenome. Como se ele soubesse que eu teria trocado o sobrenome, casado, mudado, e que de qualquer jeito eu ia reconhecer meu próprio nome em qualquer letra. Não abri o envelope na frente do Dr. Álvaro. Finalizei a conversa, assinei os papéis que precisavam de assinatura, peguei o contato dele para os próximos passos e fechei a porta com cuidado. Fiquei em pé no corredor por um momento. A Clara tinha voltado da sala e estava me olhando com aquela cara de criança que percebe que algo grande aconteceu, mas não sabe nomear o quê. Ela só perguntou: "Mãe, a gente vai ter almoço hoje?" E aquilo, por algum motivo, me partiu de um jeito que o testamento inteiro não tinha conseguido. "Vai, meu amor, vai ter." Coloquei água para ferver. Tinha macarrão, tinha um cubo de caldo. Era o que tinha, mas era alguma coisa, e às vezes alguma coisa é suficiente para você continuar em pé mais um dia. Enquanto o macarrão cozinhava, abri o envelope. A carta do meu avô tinha 2 páginas, letra miúda, inclinada para a direita, com algumas palavras riscadas e reescritas por cima. Ele claramente tinha escrito, relido, corrigido, como quem tem algo importante a dizer e não quer desperdiçar nenhuma palavra. Ele começou dizendo que sabia que éramos distantes, que não me culpava por isso, que entendia que a vida separou, que as circunstâncias foram maiores do que qualquer um de nós 2, mas que às vezes ele pensava em mim, que ficou sabendo da morte do Mateus através de uma conhecida, e que ficou com aquilo dentro por muito tempo sem saber o que fazer. Depois, ele escreveu uma coisa que eu li 3 vezes seguidas. Eu conheço o peso de ficar. Perdi sua avó com um filho pequeno no colo. Trabalhei essa terra sozinho por anos, sem saber por quê. Só fui entender depois que o trabalho era o que me mantinha de pé quando não havia mais nada. Essa terra me salvou, Teresa. Não sei se vai te salvar também,
mas achei justo que você tivesse a chance de descobrir. Li essas linhas e senti alguma coisa se mover dentro do peito. Não era gratidão ainda, era reconhecimento. A sensação estranha de ser vista por alguém que você mal conhecia, de um lugar que você nunca esperava. Ele terminou a carta com uma linha curta. Cuida bem do pomar. As jabuticabeiras foram eu que plantei quando seu pai nasceu. Não dormi bem naquela noite. Fiquei olhando para o teto do quarto que eu dividia com a Clara, ouvindo a respiração dela, pensando numa terra que eu nunca tinha pisado, tentando imaginar o tamanho de uma responsabilidade que eu não pedi e que apareceu na minha porta numa terça-feira comum, como se o destino não tivesse melhor hora para aparecer. Pensei em vender. Seria o mais sensato. Transformar aquela terra em dinheiro, pagar as dívidas, ter uma reserva, respirar por alguns meses sem aquela pressão constante de não saber se ia dar conta. Mas então me lembrei da letra trêmula do meu avô. Essa terra me salvou. E pensei, e se ele soubesse de algo que eu ainda não sei? Não precisei esperar muito para saber o que os outros achavam. A notícia se espalhou num dia. Cidade pequena não precisa de jornal. A informação viaja de boca em boca com velocidade que a internet não alcança. E quando envolve herança, dinheiro e família, viaja mais rápido ainda. O tio Geraldo ligou primeiro. Ele tem 62 anos, voz grossa. O tipo de homem que acha que o volume da voz converte quem discorda. Não cumprimentou. Não perguntou como eu estava, não fingiu cordialidade, foi direto. Você sabe que isso não está certo, Teresa. Eu cuidei do seu avô. Eu que ia lá, eu que resolvia as coisas. Você nem aparecia. Respirei fundo. Bom dia, tio. Não me venha com bom dia. Você precisa assinar uma cessão. A terra deveria ser dividida entre os filhos, não entregue para uma neta que mal conhecia o velho. Fiquei quieta por um momento, não de fraqueza, de escolha. Tem situações em que você fala e tem situações em que você espera. Eu vou pensar no que é melhor, tio. Quando tiver uma decisão, eu aviso. Ele desligou antes de mim. A tia Neuza foi mais sutil. Ligou no dia seguinte com voz mansa, cheia de minha filha e coitada, o tipo de afeto que vem com condições escondidas embaixo. Minha filha, você sozinha com 2 filhos, sem homem, sem estrutura. Você vai conseguir tocar um sítio daquele tamanho? Pensa bem. Vende, pega o dinheiro, faz uma vidinha tranquila. Sem homem. Esse detalhe ela não precisava mencionar, mas mencionou. Porque precisava que eu soubesse onde me encaixava na ordem das coisas, segundo ela. Obrigada pela preocupação, tia. Desliguei. Fui lavar louça, engolir, decidi ir ver o sítio numa tarde de quinta-feira. Não contei para ninguém antes. Peguei as crianças, peguei o ônibus até a cidade, depois um táxi na rodoviária porque não havia outra forma de chegar na estrada de terra. O motorista era um homem de poucas palavras, que conhecia o lugar e não fez perguntas. A estrada era longa, poeirenta, cheia de curvas fechadas e vegetação que fechava dos 2 lados, como uma parede verde que ia se abrindo aos poucos. A Clara dormiu no meu colo. O Lucas ficou olhando pela janela com aquela seriedade que ele tinha desenvolvido e que doía em mim toda vez que eu via, porque seriedade demais em criança é sempre sinal de que ela está carregando coisa que não devia ser dela. Quando o táxi parou na frente da porteira, o motorista desligou o motor e ficou quieto. Eu entendi por quê. Tinha algo naquele lugar que parava a pessoa. Não sei explicar de outro jeito. Não é que era bonito apenas. Era bonito, era verde, tinha aquele cheiro de terra e mato que a cidade inteira nunca vai conseguir imitar. Mas era mais do que isso. Era uma sensação de que aquele lugar existia independente de qualquer pessoa, que estava ali antes de mim, que ia estar depois e que por algum motivo misterioso tinha ficado esperando. A Clara acordou quando o carro parou e ficou olhando pela janela com a boca levemente aberta.
Lucas abriu a porta devagar, pôs o pé no chão, olhou para os dois lados e disse a primeira coisa que dizia em horas: Mãe, olha o tamanho disso. Eu entrei pela porteira com meus 2 filhos de mão. A grama estava alta, o caminho quase apagado pelo mato, mas dava para ver onde tinha sido trilha de gente. A casa estava no alto de uma elevação suave, com uma varanda comprida que olhava para o vale. O pomar era à esquerda. Eu podia ver as copas das árvores carregadas mesmo de longe. A represa brilhava lá no fundo como um espelho partido no meio da terra. A Clara soltou minha mão e saiu correndo pela grama. O Lucas ficou do meu lado, e eu fiquei parada na entrada daquela terra, olhando para tudo, tentando sentir alguma coisa que me dissesse o que fazer. Algum sinal, alguma certeza, qualquer coisa que fosse mais sólida do que o medo que eu estava carregando. Não veio nenhum sinal grandioso. Veio o vento, veio o cheiro de terra molhada que o meu avô tinha descrito sem descrever. Veio a lembrança da letra trêmula dele na carta e das jabuticabeiras que ele tinha plantado quando meu pai nasceu. E veio devagar, do lugar mais fundo que eu tinha dentro de mim, uma coisa pequena mas teimosa, uma vontade, não de ser feliz. Feliz era luxo que eu não me permitia planejar, uma vontade de tentar, de não deixar essa terra morrer largada igual a tudo que eu tinha perdido. De fazer alguma coisa crescer, nem que fosse a última coisa que eu fizesse de pé. Lucas me puxou pela manga. Vai, mãe, vamos ver a casa. E eu fui. A casa por dentro era escura, empoeirada, com cheiro de tempo parado e madeira velha. Tinha móveis antigos cobertos de lona, uma cozinha de fogão a lenha, janelas que rangiam mas abriam, um quarto grande com 2 camas de ferro que provavelmente eram mais antigas do que eu. Tinha marcas de vida por todo lado, um calendário velho na parede, um par de botas no canto da cozinha, uma foto pequena em cima da penteadeira do quarto, desbotada com a borda amarelada, de um homem jovem segurando uma criança no colo. Peguei a foto, olhei. O homem jovem era meu avô. Reconheci pelos olhos. A criança era meu pai. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Depois, coloquei de volta no lugar. Estava na hora de decidir. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno com infiltração, com as crianças dormindo e o silêncio da madrugada me deixando sozinha com meus pensamentos, escrevi 2 listas numa folha de caderno do Lucas. Na primeira, as razões para vender. Era a lista mais sensata. Tinha dívida, tinha incerteza, tinha inexperiência, tinha cansaço acumulado de anos, tinha 2 filhos que dependiam de decisão certa e não de aposta. Na segunda, as razões para ficar. Tinha uma coisa só. Escrevi ela e fiquei olhando por muito tempo, porque meu avô acreditou que eu era capaz. Dobrei o papel, apaguei a luz e decidi que na manhã seguinte ligaria para o Dr. Álvaro para saber o que precisava ser feito para assumir a terra. Não porque eu não tinha medo, porque eu estava cansada de deixar o medo decidir por mim. O capítulo 3. A mudança está pronto. É só falar para continuar. Continue 0248, capítulo 3. A mudança. Vender os móveis foi mais fácil do que eu esperava. Não porque eu tinha muito, tinha pouco, sempre tive, mas porque quando você decide ir embora de um lugar, descobre rápido o que é essencial e o que é só peso que você foi carregando por hábito. A cama de casal que dormia sozinha faz 3 anos. A estante que o Mateus tinha comprado num sábado de manhã, numa loja de usados, animado como criança. Como se aquela estante fosse o começo de uma biblioteca que a gente ia montar junto. O sofá que a Clara tinha desenhado com caneta azul na lateral quando tinha 3 anos, e eu tinha ficado brava por 10 minutos antes de achar graça. Cada coisa tinha uma história colada nela. Vendi mesmo assim. História não alimenta filho. Arrecadei pouco.
O suficiente para pagar o mês de aluguel que estava devendo, comprar mantimento para uns dias e guardar um valor pequeno que eu dobrava de medo de gastar. Porque quando você não sabe o que vem pela frente, qualquer dinheiro parece pouco demais para ser mexido. 2 vizinhos me ajudaram a carregar as coisas que sobrariam na mudança. Uma mulher chamada Berenice, que morava no apartamento da frente e nunca tinha sido minha amiga de verdade, mas era do tipo que aparece quando precisa sem fazer discurso. E um rapaz novo do segundo andar, cujo nome eu nunca aprendi direito. Ele só disse pode chamar de Beto e carregou caixa sem reclamar. Ninguém me perguntou para onde eu ia. Ou perguntaram e eu não ouvi porque estava dentro da minha cabeça, fazendo e refazendo as contas, tentando calcular quanto tempo o dinheiro guardado duraria se as coisas não dessem certo rápido o suficiente. As coisas nunca dão certo rápido o suficiente. Mas você vai mesmo assim. Saímos num sábado de manhã cedo. Eu, Lucas, Clara, 2 malas grandes, uma caixa de panelas, uma caixa com os pertences das crianças. Livros, brinquedos que ainda importavam, o cobertor velho da Clara que ela chamava de manta e que eu sabia que se sumisse seria um problema de proporções dramáticas. E uma sacola de mercado com mantimento para o primeiro dia. O Lucas carregou a mala dele mesmo sem eu pedir. A Clara arrastou o cobertor no chão o trajeto inteiro até o ponto de ônibus. Eu carregava o resto e fingia que não estava pesado. A viagem durou quase 4 horas com a baldeação na rodoviária. No ônibus, a Clara dormiu logo. Lucas ficou acordado, olhando pela janela, e em algum momento entre a cidade e a estrada de terra, ele encostou a cabeça no meu ombro sem dizer nada. Eu deixei. São raros os momentos em que meu filho de 9 anos se permite ser criança. Eu guardo cada um. Fiquei olhando a paisagem mudar. Foram embora os prédios, os postes enfileirados, os muros pichados, o asfalto escuro cheio de remendo. Foram chegando as árvores mais esparsas, a terra mais vermelha, o céu que parecia maior quando não tinha construção disputando espaço com ele. Pensei no meu avô fazendo esse mesmo caminho, anos atrás, quando era jovem, e o caminho era outro. Pensei no meu pai, que cresceu naquela terra e um dia foi embora para a cidade sem nunca ter voltado com frequência. Pensei em mim mesma, indo na direção contrária de tudo que aprendi que era o caminho. Cidade, emprego, apartamento alugado, sobrevivência urbana. Às vezes o caminho de volta é para a frente. Não sei se acredito nisso completamente, mas precisava acreditar em alguma coisa naquele ônibus. O táxi nos deixou na porteira às 3 da tarde. A luz daquele horário caía de um jeito diferente sobre a terra. Mais amarela, mais quente, com aquelas sombras longas que a tarde faz quando está chegando no fim. O pomar lá no canto brilhava com aquela luz de um jeito que parecia pintado. A Clara saiu do carro e ficou parada olhando. A gente vai morar aqui? Ela perguntou, com uma voz que eu não consegui identificar se era espanto bom ou ruim. Vai. Ela ficou quieta por 2 segundos. Depois saiu correndo pelo pasto com os braços abertos como se fosse voar. Lucas ficou do meu lado enquanto eu pagava o táxi. Vai dar certo, mãe, ele disse. Não como pergunta, como afirmação. Como se ele tivesse decidido aquilo e não fosse rever. Olhei para ele. Vai, eu disse. E acreditei enquanto falava. Às vezes é assim que a coragem funciona. Você finge primeiro. A crença verdadeira vem depois, se você aguentar tempo suficiente para ela chegar. A primeira noite no sítio foi dura. A casa tinha ficado fechada por tempo demais e cheirava a mofo e madeira úmida. Abrimos todas as janelas que abriam. Varremos o que dava para varrer com a vassoura que encontramos encostada na cozinha, como se estivesse esperando. Limpei a cozinha o suficiente para poder usar o fogão a lenha. Nunca tinha cozinhado em fogão a lenha na vida. Mas o Dr. Álvaro tinha me explicado o básico por telefone, com uma paciência que eu agradeci sem saber como pagar. Levei 40 minutos para acender o fogo.
Queimei 2 pedaços de papel, 3 gravetos finos e a minha paciência inteira antes de conseguir uma chama que se sustentasse. Quando o fogo pegou de vez, fiquei olhando para ele por um momento com uma satisfação desproporcional ao feito. Nunca mais achei que acender fogo era coisa simples. Fiz arroz, fiz feijão de lata que tinha trazido. Não tinha mesa limpa o suficiente para usar. Então abrimos as cadeiras na varanda e jantamos olhando para o vale que escurecia devagar, com o barulho dos grilos começando e os pássaros fazendo aquele alvoroço que fazem antes de dormir. A Clara comeu sem reclamar, o que era extraordinário. Lucas pediu para repetir. Eu comi devagar, prestando atenção no cheiro do ar, no barulho que a madeira da varanda fazia quando a gente se mexia, no escuro que vinha chegando sem a violência do escuro da cidade, sem sirene, sem motor, sem aquela tensão constante de lugar que nunca dorme de verdade. Era um escuro diferente, mais antigo, mais quieto. Pela primeira vez em muito tempo, não tive medo do silêncio. Nos primeiros dias, fiz um inventário do que tinha. É o tipo de coisa que ninguém te ensina, mas que você aprende quando não tem escolha. Antes de fazer qualquer plano, você precisa saber o que existe. Não o que deveria existir, não o que você gostaria que existisse, o que existe de fato agora, com defeitos e tudo. O que existia no Sítio Esperança. A casa de madeira, que estava de pé, mas precisava de conserto em pelo menos 4 pontos do telhado, numa janela do quarto das crianças que não fechava mais, e no assoalho da sala onde 2 tábuas estavam cedendo perigosamente. O pomar, que estava produzindo mesmo sem cuidado, manga, goiaba, jabuticaba, limão, laranja, uma abacateira enorme que meu avô devia ter plantado faz décadas. Cheio de mato por baixo, cheio de galho seco que precisava de poda, mas produzindo. A terra não esperou por mim para seguir em frente. Uma horta abandonada, com o canteiro ainda marcado, mas completamente tomado por mato. Um galinheiro vazio e parcialmente destruído. 3 paredes de pé, uma caída, o telhado de zinco enferrujado, mas inteiro. A represa, que tinha água, que tinha peixe, vi o movimento deles na superfície numa tarde, e que tinha a beira tomada de vegetação que precisava de controle. Um galpão de ferramentas com coisas que eu não sabia nomear, mas que estavam lá. Enxada, foice, arame, prego, martelo, lona, semente guardada em pote de vidro que eu não sabia se ainda prestava. E a terra. Tanta terra. Escrevi tudo numa lista. Depois escrevi outra lista com o que eu não sabia fazer. Essa segunda lista era mais comprida. Não sabia plantar. Não sabia podar árvore, não sabia consertar telhado, não sabia lidar com galinheiro, não sabia manejar a represa, não sabia usar metade das ferramentas do galpão, não sabia quanto custaria consertar o que precisava ser consertado, nem se o dinheiro que tinha guardado chegaria para metade disso. Olhei para as 2 listas por um bom tempo. Dobrei o papel com o que eu não sabia e guardei no bolso, não como lembrete de derrota, como lista de coisas a aprender. O primeiro vizinho que apareceu se chamava Seu Dito. Antônio de fato era o nome no registro, mas todo mundo chamava de Seu Dito faz tanto tempo que o nome de registro tinha virado detalhe de cartório. Ele apareceu numa manhã de terça com um pote de mel na mão e uma curiosidade discreta que eu percebi, mas fingi não perceber. Era um homem de uns 70 anos, pele curtida de sol, andar de quem passou a vida em terra inclinada. Me olhou de cima a baixo sem dissimular, olhou para a casa, olhou para as crianças que estavam no pomar catando goiaba do chão e não disse nada por um momento. Depois estendeu o mel. Era do seu avô. Ele me deixava colocar as colmeias aqui no fundo. Trouxe sua parte. Peguei o pote. Obrigada. Ele ficou mais um pouco sem ir embora, olhando para o entorno com aquele olhar de quem conhece cada centímetro daquele lugar. O telhado do quarto do fundo está cedendo no canto esquerdo. Se chover forte antes de você consertar, molha tudo. Eu sei, disse. Não sabia exatamente qual canto, mas sabia que tinha problema no telhado.
Tem telha sobrada no galpão, atrás das caixas de arame. Não é difícil de trocar se tiver quem segure a escada. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Posso passar amanhã cedo, se quiser. Não era oferta de pena. Era oferta de vizinho. Existe diferença e eu aprendi a distinguir. Pode, respondi. Ele acenou com a cabeça e foi embora com o mesmo passo tranquilo com que tinha vindo. Entrei na cozinha, coloquei o mel em cima da pia e fiquei olhando para ele por um segundo. Era a primeira coisa boa que acontecia sem que eu precisasse lutar por ela. Às vezes a vida faz isso. Oferece uma coisa pequena no momento certo, como se estivesse testando se você ainda consegue receber. Eu conseguia. O telhado foi o primeiro concerto. Depois vieram as tábuas do assoalho, que o Lucas me ajudou a reforçar com pregos que encontramos no galpão, enquanto seu dito explicava onde bater e com quanto força. A janela do quarto das crianças ficou para depois, porque não era urgente, e urgente era o que eu triava primeiro. Comecei a limpar a horta na segunda semana, 3 dias de enxada. 3 dias com as mãos que já tinham calo virando bolha, bolha virando calo novo, o corpo aprendendo o vocabulário da terra no único idioma que a terra aceita. Repetição, esforço, presença. Lucas trabalhava comigo de tarde, quando voltava da escola da vila que ficava a 2 quilômetros de estrada. Ele não reclamava. Pegava a enxadinha menor que seu dito tinha deixado encostada e ia junto, quieto, no ritmo dele. A Clara cuidava do pomar como se fosse jardim particular dela. Tirava galho seco sem que ninguém pedisse, catava fruta caída, afugentava os pássaros que vinham roubar manga com um espantalho de pano que ela mesma tinha montado com sobra de roupa e 2 pedaços de bambu. Tinha 5 anos de iniciativa naquela menina que me enchia de orgulho e de uma tristeza suave ao mesmo tempo. Orgulho porque ela era forte. Tristeza porque não deveria precisar ser. Plantei a primeira horta na 3ª semana. Sementes de alface, couve, cebolinha e coentro. O mais básico, o que seu dito disse que pegava mais fácil para quem está começando. Preparei o canteiro, reguei. Cobri com uma camada fina de palha seca que ele me ensinou a usar para guardar umidade. E esperei. A espera é a parte que não te ensinam. Você planta e o impulso é olhar no dia seguinte esperando broto. Não tem broto. Olha no outro dia. Não tem. Uma semana. Nada. E você começa a pensar que fez errado, que a semente estava ruim, que a terra estava errada, que você está errada. Na 11ª manhã depois que plantei, agachei para regar e vi 2 brotos de alface, pequeninos, quase transparentes de tão finos. Verdes de um verde que parecia improvável. Fiquei agachada olhando por mais tempo do que faz sentido descrever. Depois chamei a Clara. Ela veio correndo, agachou do meu lado, olhou. Nasceu! Ela gritou com aquela voz que crianças têm para a alegria, sem filtro, sem contenção, o pulmão inteiro usado na palavra. Nasceu, eu repeti, bem baixinho. E aquilo foi suficiente. Não para tudo. Não para o medo, não para a dívida, não para o cansaço que estava acumulado nos meus ossos como areia molhada. Mas para aquele dia foi suficiente. O capítulo 4. O que a terra cobra está pronto. É só pedir para continuar. Continue Esdras 2:50, capítulo 4. O que a terra cobra. Ninguém te conta que a terra tem preço. Não o preço que aparece em escritura. Não o valor que o Dr. Álvaro tinha me apresentado em documentos com carimbo e assinatura. Falo de outro preço. O que a terra cobra de você em troca de produzir? Em troca de te deixar ficar. Cobra o corpo primeiro. Depois, cobra as certezas. Depois, se você ainda estiver de pé, cobra a versão de você mesma que existia antes de chegar. Eu paguei tudo. Não de uma vez. A terra é paciente nesse sentido. Ela não exige tudo no primeiro mês. Ela vai cobrando aos poucos no ritmo dela. E você vai pagando sem perceber até o dia que olha para trás e não reconhece mais a mulher que desceu do táxi
com 2 malas e uma sacola de mantimento. Não me arrependo de nenhum pagamento, mas preciso ser honesta sobre o que custou. O segundo mês foi o mais difícil. O dinheiro que eu tinha guardado foi acabando com a velocidade assustadora que dinheiro pequeno tem quando o mundo ao redor custa muito. Comprei material para o telhado, comprei semente, comprei ração para as 3 galinhas que seu dito me deu, dizendo que eram para começar com aquela voz de quem sabe que 3 galinhas viram 30 se você cuidar direito. Comprei remédio para a Clara, que pegou uma gripe forte na 2ª semana e ficou com febre 2 dias seguidos, enquanto eu colocava pano molhado na testa dela de madrugada. E pedia em silêncio para que não piorasse, porque médico era uma conta que eu não sabia como pagar naquele momento. Não piorou, mas aqueles 2 dias de febre me custaram o que restava de sensação de controle que eu ainda estava carregando. A noite em que quase desisti não foi dramática. Não teve choro, não teve crise, não teve momento de joelhos no chão pedindo força. Foi muito mais quieta do que isso. Foi uma noite de quarta-feira comum, depois de um dia que tinha dado errado em 3 frentes diferentes. A cerca do pasto tinha cedido em 2 pontos, e o único vizinho que poderia me ajudar a consertar estava doente. A enxurrada de uma chuva forte tinha alagado metade da horta que eu tinha plantado com tanto custo. E o Lucas tinha voltado da escola calado demais, com aquela cara que eu conhecia e que significava que alguma coisa tinha acontecido que ele não ia me contar para não me preocupar. Depois que as crianças dormiram, sentei na varanda. Não acendi a luz. Fiquei no escuro com o barulho dos grilos e o cheiro de terra molhada da chuva e pensei, com uma clareza fria que só vem quando você está muito cansada para se enganar. Talvez eles estivessem certos, os tios, as pessoas da cidade, todos que tinham olhado para mim com aquela cara de conclusão já tirada. Talvez eu realmente não tivesse estrutura para isso. Talvez fosse orgulho, não coragem. Talvez eu estivesse usando meus filhos como apostas numa mesa que eu não sabia jogar. Fiquei com esse pensamento por um tempo. Não fugi dele. Aprendi que pensamento ruim que você foge, volta mais forte. Melhor olhar de frente, deixar ele dizer o que quer dizer e depois decidir o que você vai fazer com ele. Olhei para o escuro do vale lá embaixo. Pensei no meu avô que tinha ficado nessa mesma varanda depois que minha avó morreu, sozinho com filho pequeno. Que tinha encarado essa mesma terra sem saber o que viria. Que tinha ficado mesmo assim, não porque era fácil, porque era o que existia. Fui dormir. Na manhã seguinte levantei antes do sol e consertei a cerca sozinha. Errei na primeira tentativa, acertei na segunda, fiquei com o arame me cortando a mão e não parei porque parar não consertava a cerca. Quando terminei, tinha um curativo improvisado com um pedaço de pano e uma cerca que não era bonita, mas estava de pé. Às vezes, de pé é suficiente. O Lucas me contou o que tinha acontecido na escola 3 dias depois. Estávamos capinando a horta lado a lado numa tarde de sábado, quando ele falou, sem olhar para mim, com aquela voz de quem ensaiou, mas ainda não sabe onde colocar o peso das palavras. Um menino falou que a gente ia perder o sítio, que viúva não sabe cuidar de terra. Continuei capinando. O que você respondeu? Ele ficou quieto por um segundo. Não respondi nada. Fiquei com raiva, mas não falei. Fez certo. Fiz? Parei. Olhei para ele. Você fez certo porque briga não prova nada. O que vai provar é isso aqui. Indiquei a horta com a enxada. É essa terra. É você indo para a escola todo dia e voltando para trabalhar junto comigo. É o que a gente constrói. Ele me olhou com aqueles olhos sérios. E se a gente não conseguir? Não menti para ele. Lucas nunca aceitou mentira bem intencionada, desde pequeno. Ele preferia a verdade difícil à mentira confortável. E eu respeitava isso nele mesmo quando doía. Se não conseguirmos, a gente vai ter tentado com tudo que tinha. E isso é diferente de não tentar. Ele ficou olhando para a horta por um momento.
Depois voltou a capinar. Não disse mais nada, mas o silêncio depois era diferente do silêncio antes. A horta começou a produzir de verdade no terceiro mês, não toda de uma vez. A terra não funciona assim. Não entrega tudo junto como se fosse presente. Entrega aos poucos, como se estivesse testando se você merece o próximo. Primeiro a alface, depois a cebolinha, depois a couve que cresceu com uma força que me surpreendeu. Folha larga e escura que parecia saudável demais para ter saído de uma terra que eu tinha trabalhado sem saber direito o que estava fazendo. Seu dito veio ver a horta numa manhã e ficou andando pelos canteiros com as mãos para trás, olhando, sem dizer nada por um tempo. Tá bom, ele disse, com aquela economia de palavras de quem não gasta elogio à toa. Para mim, valeu como discurso. A feira foi ideia dele. Não foi uma conversa longa. Ele apenas mencionou de passagem que a feira da vila acontecia toda sexta-feira de manhã, que tinha gente de fora comprando, que verdura fresca, sem agrotóxico, tinha saída garantida se a pessoa chegasse cedo e soubesse se apresentar. Na sexta seguinte, levantei às 4 da manhã. Colhi o que tinha de melhor. Lavei, organizei, amarrei os molhos de couve e cebolinha com aquelas tirinhas de elástico que seu dito tinha me dado. Colhi as goiabas do pomar que estavam no ponto. Eram muitas, mais do que eu podia consumir, e estava doendo ver apodrecer no chão. Lucas me ajudou a carregar até a estrada onde pegamos carona com o caminhão de um rapaz que passava toda sexta cedo para a vila. Montei minha banca com uma toalha velha em cima de um cavalete que pedi emprestado. Não tinha placa, não tinha nome, tinha eu, os produtos e a cara de quem não sabe exatamente o que está fazendo, mas vai fazer mesmo assim. Vendi tudo antes das 9 da manhã. Não foi glória imediata. Faturei pouco, o suficiente para comprar arroz, óleo e guardar uma parte. Mas quando dobrei aquele dinheiro e coloquei no bolso, senti alguma coisa que não sentia faz tempo. Senti que tinha produzido alguma coisa, não sobrevivido, não resistido, produzido. Existe diferença. É enorme. As galinhas multiplicaram. 3 viraram 6 quando seu dito disse que as minhas estavam saudáveis o suficiente para aguentar mais. 6 viraram 12 quando uma vizinha da estrada de cima me ofereceu 4 pintinhos em troca de mudas do meu pomar, que eu estava fazendo de semente guardada como ele tinha me ensinado. Os ovos começaram a aparecer em quantidade. Primeiro os das minhas galinhas, depois os de 2 galinhas caipira, que eram de uma raça diferente, ovos menores, mas com gema mais alaranjada, que quando eu levei para a feira, uma mulher chamada Dona Quitéria comprou tudo sem pechinchar e ainda perguntou se eu teria mais na semana seguinte. Disse que sim, ainda não tinha certeza se seria verdade. Mas disse que sim, fui para casa e fiz ser verdade. A Clara transformou o pomar em reino particular. Não há outro jeito de descrever. Ela acordava cedo, tomava o café e ia direto para lá. Conhecia cada árvore pelo nome que ela mesma tinha dado. A manga era a margarida, o abacateiro era o seu gordo, as jabuticabeiras eram as irmãs porque eram 3, e ficavam juntas. Ela sabia quais frutas estavam no ponto antes de mim, me chamava quando encontrava galho que precisava de atenção, tirava lagarta com uma naturalidade que me fazia rir, porque ela tinha 5 anos e tirava lagarta de folha com mais calma do que eu. Um dia, encontrei ela sentada debaixo da jabuticabeira do meio, comendo jabuticaba com as 2 mãos, com o suco escorrendo pelo queixo, completamente alheia ao mundo. Fiquei olhando da distância. Pensei, ela vai guardar isso para sempre. Esse cheiro, essa luz, esse gosto. Vai carregar esse momento sem saber que está carregando. E eu dei isso a ela. Com tudo que tinha custado, com tudo que ainda ia custar, eu dei isso a ela. Valeu. O momento em que a terra me cobrou mais caro não foi trabalho. Foi memória. Aconteceu numa tarde de domingo em que eu estava sozinha no galpão separando ferramenta.
e encontrei no fundo de uma prateleira uma caixinha de madeira que eu não tinha visto antes. Dentro tinha coisas do meu avô, não objetos valiosos, coisas pequenas que guardamos quando não sabemos por que guardamos. Um botão de camisa, uma moeda antiga, uma foto dobrada. Abri a foto, era meu pai. Jovem, devia ter uns 20 anos, de pé na frente da casa com um sorriso que eu ainda me lembro. Largo, com os olhos juntos, o tipo de sorriso que iluminava a cara inteira. Estava com uma muda de árvore na mão. Virei a foto. No verso, com a letra do meu avô, Antônio Filho plantando o primeiro pé de jabuticaba, 1978. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que não sei medir. Meu pai tinha plantado aquela árvore. Árvore debaixo da qual a Clara comia jabuticaba toda a tarde com suco escorrendo pelo queixo. Nunca soube disso. Nunca teria sabido se não tivesse vindo. Sentei no chão do galpão com a foto na mão e deixei vir o que veio. Não segurei, não engoli, não fui embora de dentro de mim mesma como sei fazer. Deixei. Chorei o meu pai. Chorei o Mateus. Chorei o Pedro. Aquele filho que perdi de um jeito que ainda não sei nomear direito sem que a palavra me machuque. Chorei tudo que estava guardado em lugares onde não cabia mais. O galpão não contou para ninguém. Quando terminou, limpei o rosto, guardei a foto na caixinha, coloquei a caixinha num lugar seguro dentro da casa. E voltei para o trabalho. Mas voltei diferente. Mais leve não. Leve é palavra de quem nunca carregou peso de verdade. Mais limpa, talvez. Como terra depois de chuva, que fica escura e pesada, mas pronta para receber. No 5º mês, a horta estava produzindo mais do que eu conseguia vender sozinha. Precisei pensar diferente. Comecei a vender para 2 mercadinhos da vila. Negociação simples, sem contrato, na base do aperto de mão e da confiança que você constrói, chegando toda semana no horário e com produto que é o que você disse que era. Comecei a fazer doce de goiaba numa panela grande na cozinha, a lenha aos sábados, embalado em potinhos que a Clara decorava com folha colada na tampa, porque ela tinha decidido que produto bonito vendia mais. Ela estava certa. Os potinhos com folha vendiam antes dos outros. Não sei se era a folha ou se era a Clara vendendo com aquela voz de 5 anos, convicta de que o doce dela era o melhor do mundo. Provavelmente os dois. Numa manhã de sexta-feira, montando minha banca na feira, uma mulher parou do meu lado. Não era dali. Tinha carro bom estacionado na beira da praça, roupa que não era de vila pequena, aquele jeito de andar de quem tem mais opções do que precisa. Ela olhou para a banca, olhou para os potinhos de doce, pegou um, abriu a tampa, cheirou. Você faz tudo isso no sítio? Faço. Tem mais variedade de doce? Tenho goiaba, manga e abacate. Ela fez uma cara que eu não soube ler. Posso ver o sítio? Estou procurando fornecedor para uma loja de produtos artesanais que estou abrindo na cidade. Fiquei olhando para ela por um segundo. Não de desconfiança, de cuidado. Aprendi que oportunidade e cilada às vezes chegam com a mesma cara e que a diferença entre as duas muitas vezes só aparece depois. Pode ligar antes para combinar, disse. Dei o número. Ela anotou no celular, comprou 3 potinhos de doce e foi embora. Fiquei olhando o carro sair. Seu dito estava na banca ao lado com o mel dele. Ele tinha visto tudo sem parecer que estava vendo como fazia. Quem é essa mulher? Perguntei para ele. Filha do prefeito antigo. Tem dinheiro, tem contato. Quando quer alguma coisa, consegue. Ele disse, sem julgamento na voz. Ela vai ligar? Ele encolheu um ombro. Vai. Produto bom ela reconhece. E o seu é bom. Dobrei o dinheiro da venda naquele dia. E dessa vez não guardei com medo. Guardei com plano. O capítulo 5. O que calou a todos está pronto. É só pedir para continuar. Continue Z2 do capítulo 5. O que calou a todos. Débora Fonseca ligou numa quinta-feira de manhã.
Eu estava de joelhos na horta tirando erva daninha quando o celular vibrou no bolso do avental. Tirei a luva de um lado, atendi com a mão ainda suja de terra e ouvi aquela voz de cidade grande que eu já tinha catalogado como pertencente a uma mulher que sabia o que queria e não tinha costume de esperar. Teresa, aqui é a Débora, a mulher da feira. Lembro. Posso ir ver o sítio semana que vem? Quarta-feira pela manhã. Não hesitei. Pode. Desliguei. Fiquei agachada na horta por um momento, olhando para a terra entre os dedos. Não senti euforia. Aprendi a desconfiar de euforia. Ela sobe rápido e a queda dói mais do que se você não tivesse subido. Senti apenas aquela atenção fria e prática que desenvolvi ao longo de anos, de coisa que precisava ser feita sem tempo para sentimento. Tinha 5 dias. Comecei a trabalhar. Não foi uma preparação de aparência. Não limpei o sítio para parecer o que não era. Aprendi cedo que mentira de apresentação cobra juros na segunda visita. Limpei o que precisava ser limpo, consertei o que era possível consertar em 5 dias, organizei o galpão, capinei as bordas da horta, colhi o pomar com cuidado e deixei as frutas em caixotes na sombra da varanda. Lucas me ajudou todas as tardes. A Clara limpou os potinhos de doce com um pano úmido e os organizou na prateleira da cozinha com uma seriedade de comerciante que me fez morder o lábio para não rir. Seu dito apareceu na segunda-feira sem que eu tivesse pedido, olhou o que eu estava fazendo e durante 2 horas trabalhou comigo sem dizer muito. Quando foi embora, virou na porteira e falou: "Tá bom, mostra o que é de verdade. Não inventa nada que não tem." Nunca inventei. Ele acenou com a cabeça como quem diz "eu sei", sem gastar palavra. Débora chegou na quarta com 1 hora de atraso. Não me avisei. Fiquei fazendo o que tinha para fazer e quando o carro entrou pela porteira, eu estava na horta como estava. Não corri para receber, não troquei de roupa, não fingi que estava em outro lugar. Ela desceu do carro com óculos escuros, uma sacola de couro no ombro e ficou parada olhando para o sítio por um momento antes de me ver. Quando me viu, veio na minha direção com aquele andar de quem está avaliando e ainda não decidiu o que acha. Desculpa o atraso. Sem problema. Mostrei o sítio sem discurso. Andamos pela horta, pelo pomar, pelo galinheiro que estava em pé e funcionando com 21 galinhas e produção diária de ovos que eu já sabia de cor. Mostrei a cozinha onde fazia os doces, a prateleira, os potinhos. Mostrei a represa e os canteiros de ervas que eu tinha começado a plantar no 4º mês. Manjericão, alecrim, hortelã, erva cidreira, que seu dito tinha me dito que tinham saída certa em mercado de produto natural. Débora foi quieta durante quase tudo. Pegava, cheirava, olhava de perto, às vezes anotava alguma coisa no celular. Não fazia o tipo de comentário animado que te ilude antes de uma negativa. Mas também não tinha ceticismo no rosto. Tinha atenção. E atenção verdadeira é mais valiosa do que entusiasmo barato. Na varanda, aceitou o café que eu ofereci. Ficamos sentadas, olhando para o vale por um momento. Então, ela falou: "Estou abrindo uma loja de produtos artesanais e orgânicos na cidade. Não é mercadinho, não é empório genérico, é um espaço para produto que tem história por trás. Origem. Pessoa de verdade fazendo." Ouvi sem interromper. "Quero doce, ovos caipira, frutas quando tiver safra, e as ervas processadas se você conseguir. Embalagem precisaria de uma padronização mínima. Não estou pedindo para industrializar, só uma consistência visual." "Quanto volume?" Ela me deu os números. Eram maiores do que eu produzia naquele momento. Não disse isso, fiz a conta rápida na cabeça. Quanto precisaria ampliar, em quanto tempo era possível, o que dependia de mim e o que dependia de coisa que eu ainda não controlava. "Em quanto tempo você abre a loja?" 3 meses. "Em 2 meses eu consigo chegar no volume que você precisa para o lançamento. No terceiro, estabilizo.
Ela me olhou por um segundo com aquela expressão de quem está checando se a pessoa acredita no que está dizendo ou se está só falando o que quer ouvir. Você tem certeza? Tenho certeza do que depende de mim. O que depende do tempo e da terra não garanto. Mas trabalho para isso. Ficou quieta. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Não o sorriso de negócio que ela tinha trazido na chegada. Um sorriso diferente, mais curto, mais verdadeiro. Meu pai tinha uma fazenda, ela disse, olhando para o vale. Vendi depois que ele morreu. Não sabia fazer nada com ela. Não respondi. Às vezes, silêncio é a resposta mais correta. Você sabe fazer, ela completou. E não era elogio exatamente. Era observação, constatação de quem olhou e viu. Fechamos o acordo ali, na varanda, com café esfriando na xícara e o barulho dos pássaros do pomar ao fundo. Sem contrato ainda. O papel viria depois, com o Dr. Álvaro no cartório. Mas o acordo real foi ali, com um aperto de mão e olho no olho, do jeito que meu avô provavelmente teria fechado qualquer coisa que importasse. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. E eu tive meses intensos o suficiente para saber que essa comparação tem peso. Expandi o galinheiro com tábua e arame, que o Lucas me ajudou a pregar. Ampliamos a horta em 2 canteiros novos. Plantei mais ervas. Aprendi com seu dito como secar e embalar sem perder aroma. Errei na primeira leva de erva cidreira que ficou seca demais. Acertei na segunda. Aprendi que o erro na terra não é derrota. É instrução. Contratei ajuda pela primeira vez. Foi uma decisão que me custou mais do que deveria custar. Não o dinheiro. O dinheiro eu tinha calculado e cabia. Custou o orgulho de admitir que não dava conta sozinha. Que pedir ajuda não é fraqueza, é aritmética. Você tem 2 braços e um dia de 24 horas. Em algum momento a conta não fecha. A mulher que veio trabalhar comigo se chamava Irene. 50 e poucos anos, marido que trabalhava em obra na cidade durante a semana, 3 filhos criados, mãos que conheciam terra da mesma forma que as minhas, pela calosa e pelo ritmo, não pela teoria. Ela não precisava de muita explicação. Chegava cedo, trabalhava em silêncio, ia embora no horário e na segunda semana já sabia onde cada coisa ficava melhor do que algumas coisas que eu mesma tinha colocado. Éramos 2 mulheres trabalhando uma terra que antes um homem velho trabalhava sozinho. Acho que meu avô teria achado justo. A loja da Débora abriu numa sexta-feira de manhã com uma faixa na fachada e umas 20 pessoas do lado de fora esperando. Eu não fui. Tinha horta para colher. Mas ela me mandou uma foto pelo celular. A prateleira com os meus produtos, os potinhos de doce enfileirados com as embalagens novas que uma designer amiga dela tinha feito, as ervas em saquinhos de papel craft, os ovos em caixinha de papelão reciclado com um adesivo pequeno que dizia Sítio Esperança. Teresa Mateus da Cruz. Meu nome. Na prateleira de uma loja. Fiquei olhando para aquela foto mais do que devia. Lucas passou por mim, viu a tela do celular, ficou olhando também. É a nossa, ele disse. É a nossa. Ele foi embora sem drama, como é o jeito dele. Mas eu vi que ele estava andando um pouco mais ereto do que antes. As pessoas que tinham falado começaram a ficar quietas. Não de uma vez. Não com algum momento dramático em que elas vieram me pedir desculpa ou reconhecer que estavam erradas. Não foi assim. A vida raramente é assim. Foi o silêncio que foi chegando. Aquele silêncio específico de quem tinha uma opinião firme e foi vendo aos poucos que a opinião não se sustentava mais, mas não sabe como desmontar sem admitir que estava errada. Então simplesmente para de falar. A tia Neuza parou de ligar para perguntar se eu ia vender. O tio Geraldo, que tinha ameaçado contestar o testamento nos primeiros meses, de repente ficou sem assunto. Os comentários na vila, que eu ouvia de segunda mão, porque sempre chega, sempre alguém te conta, foram mudando de tom. Primeiro eram aquela viúva vai perder tudo.
Depois, viraram aquela mulher é esforçada. Depois, viraram você sabia que o sítio Esperança fornece para aquela loja nova na cidade? Não me enchi de satisfação com isso. Mentira, me enchi um pouco. Sou humana. Tem uma parte em mim que guardou cada comentário que disseram que eu não daria conta e que quando o silêncio deles chegou, essa parte sentiu alguma coisa que não é bonita nomear, mas que é real. Deixei essa parte sentir por um dia. Depois, guardei de volta e voltei para o trabalho. O momento que mudou alguma coisa por dentro de mim aconteceu sem aviso. Era uma manhã de sábado, cedo, antes das crianças acordarem. Eu estava na varanda com o café que eu mesma torrava agora. Tinha uns pés de café que meu avô tinha plantado no fundo do sítio e que eu só descobri no 5º mês, quando seu dito me perguntou se eu sabia que tinha café lá atrás. Não sabia. Aprendi a torrar. Aprendi a moer na hora. Aprendi que café colhido e torrado assim tem um gosto que café de saquinho comprado no mercado não tem. É mais áspero, mais encorpado, mais honesto de alguma forma. Estava bebendo esse café e olhando para o vale quando a Clara apareceu na porta do quarto com o cabelo todo bagunçado do jeito que fica quando ela dorme com um movimento, enrolada no cobertor que ela chama de manta, com aquela cara de criança que ainda está metade num sonho. Ela me viu, veio até mim, sem dizer nada se enrolou no meu colo com o cobertor e tudo. Encaixou a cabeça no meu pescoço. Fiquei quieta com ela assim. O sol estava saindo devagar atrás do morro. Primeiro uma faixa laranja, depois o amarelo que vai clareando até ficar branco. Os pássaros no pomar estavam no meio daquele barulho todo que fazem quando o dia começa, disputando espaço, disputando fruta, disputando a atenção do universo do jeito que pássaro faz. E eu pensei, com aquela clareza suave que só vem quando você está quieta e o mundo ao redor está acordando, estou bem. Não feliz no sentido que se usa fácil, não realizada no sentido de chegada de algum lugar, bem no sentido de que a minha vida, naquele momento, estava sustentada por coisa que eu tinha construído, por escolha que eu tinha feito, por trabalho que tinha saído dessas mãos. Ninguém tinha me dado aquilo, não o meu avô. Ele tinha me dado a terra, mas terra sem trabalho é só terra. Eu tinha feito o resto. Fiquei com a Clara no colo até o café esfriar. Depois ela perguntou se tinha fruta no pomar. Eu disse que tinha. Ela saiu correndo. E eu fui ligar o fogão para fazer o café do Lucas. O tio Geraldo apareceu no sítio numa tarde de outubro. Não avisou. Entrou pela porteira com o carro velho dele, levantando poeira, estacionou na frente da casa e desceu devagar, com aquele jeito de quem está tentando parecer casual quando não está. Eu estava na horta. Fui até ele sem pressa. Ele olhou para a horta, olhou para o galinheiro, olhou para a casa reformada, olhou para o pomar que estava carregado naquela época do ano, e ficou quieto por um tempo que eu deixei ser quieto. Tá bonito, ele disse por fim. Não respondi. Seu avô ia gostar de ver isso. Espero que sim. Ele ficou mexendo a chave do carro na mão, aquele gesto de homem desconfortável que não sabe onde colocar o desconforto. Vim ver se você precisava de ajuda com alguma coisa. Olhei para ele. Meu tio, 62 anos. Homem que tinha tentado me tirar o que era meu quando eu estava mais vulnerável, que tinha ligado com voz de dono para me dizer o que era certo e o que era errado na minha própria herança, e que estava ali, agora, com a chave na mão e aquela cara de quem não sabe mais o que acha. Poderia ter dito não obrigada, poderia ter sido seca, poderia ter cobrado com palavras tudo o que ele tinha falado quando eu ainda estava tentando me encontrar nessa terra. Mas pensei no meu avô, na letra trêmula dele, na jabuticabeira que meu pai tinha plantado, na Clara comendo jabuticaba com suco no queixo. Família é complicada de um jeito que não tem solução simples. Às vezes a pessoa errou e ainda é família.
Às vezes você guarda o erro e guarda a pessoa também em gavetas diferentes e vai vivendo. Por enquanto tá bem, disse, mas vou guardar o contato. Ele assentiu. Foi embora sem ter entrado na casa, mas foi embora diferente de como tinha chegado. Naquela noite, escrevi no caderno que eu usava para controle de produção, nas últimas páginas em branco, que não eram para conta nenhuma. Escrevi para o meu avô. Não sei se acredito que os mortos recebem carta, mas escrevi mesmo assim, porque tinha coisa que precisava sair de mim e que não tinha outro destino. Escrevi que o sítio estava de pé, que a horta estava produzindo, que as jabuticabeiras estavam carregadas e que a minha filha as amava sem saber ainda que o bisavô dela tinha plantado aquelas mesmas árvores. Que eu tinha aprendido mais em 1 ano naquela terra do que em muitos anos antes. Que eu não sabia se era gratidão o que sentia. Gratidão era a palavra pequena para aquilo. Que talvez fosse continuidade. A sensação de ser parte de uma linha que começou antes de mim e que vai além de mim. Escrevi que eu entendia agora o que ele queria dizer. A terra me salvou, não da pobreza apenas. Não das contas. Me salvou do tipo de morte que não aparece em certidão. Aquela morte devagar de quem para de acreditar que tem chão firme embaixo dos pés. A terra me devolveu o chão. Fechei o caderno, apaguei a luz. E dormi do jeito que não dormia faz anos. Com o corpo pesado do trabalho honesto e a consciência leve de quem não deve nada para si mesma. O capítulo 6. O que ficou está pronto. É só pedir para continuar. Continua Êxodo 2, 55, capítulo 6. O que ficou? Tem uma pergunta que as pessoas fazem quando ouvem essa história. Não sempre com palavras. Às vezes é só um olhar, uma pausa, aquele silêncio específico de quem está processando e ainda não sabe o que fazer com o que ouviu. Mas a pergunta está sempre lá, debaixo de tudo. Valeu a pena? Eu entendo por que perguntam. É uma história que tem formato de resposta fácil. Mulher perde tudo, herda terra, reconstrói vida, fim. O tipo de história que a gente gosta porque confirma que o esforço tem recompensa, que a resistência tem sentido, que existe uma lógica no sofrimento que justifica o sofrimento. Mas a vida não tem esse formato. E eu prefiro a verdade ao formato. Então deixa eu contar o que ficou de verdade, não o que ficou bonito para contar. O que ficou. O Lucas tem 11 anos agora. 2 anos se passaram desde que descemos do táxi com 2 malas e uma sacola de mantimento naquela tarde de poeira. 2 anos que às vezes parecem 10 quando eu penso no que mudou, e às vezes parecem 2 dias quando olho para o filho que está crescendo na minha frente rápido demais para que eu consiga acompanhar sem aquela fisgada no peito de quem sabe que o tempo não negocia. Ele é alto agora, mais alto do que eu já fui, tem o andar do pai, aquele jeito de caminhar com propósito, como se soubesse para onde vai mesmo quando não sabe. Trabalha comigo toda tarde de sábado e domingo e não reclama. Nunca reclamou. Mas também não deixei que fosse obrigação pesada demais. Aprendi com os erros da minha própria infância que filho não é parceiro de trabalho. É filho. E que existe diferença que precisa ser guardada com cuidado. Mas ele escolheu ficar. Escolhe toda semana acordar cedo no sábado e vir junto sem que eu precise pedir. Outro dia eu estava podando a jabuticabeira do meio, a de meu pai, que eu agora nunca consigo tocar sem saber que estou tocando a história dele. E o Lucas chegou do meu lado, pegou a tesoura de poda menor e começou a trabalhar o outro lado da copa sem nada, sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ficamos trabalhando em silêncio por meia hora. Então ele perguntou, sem olhar para mim, com aquela voz que está mudando aos poucos e que me pega desprevenida toda vez. Mãe, você acha que vovô Antônio sabia que ia dar certo? Parei a tesoura, pensei na carta, na letra trêmula. Em não sei se vai te salvar, mas achei justo que você tivesse a chance. Não, respondi.
Eu acho que ele achou que eu merecia a chance. Dar certo ou não era comigo. O Lucas ficou quieto um momento. Bom que deu. Bom que deu. Voltamos a podar. E eu guardei esse momento em algum lugar dentro de mim onde guardo as coisas que não quero que o tempo apague. A Clara tem 7 anos e o pomar continua sendo o reino dela. Cresceu sem perder aquela naturalidade com a terra que me surpreende toda vez que paro para observar. Ela conhece o ciclo das frutas com uma precisão que eu demorei meses para aprender. E ela absorveu vivendo, como criança absorve tudo, sem perceber que está aprendendo, sem esforço visível, só estando presente. Outro dia, uma mulher que veio visitar o sítio, amiga da Débora, interessada em comprar mudas, perguntou para a Clara o nome das jabuticabeiras. Sem piscar, ela respondeu: "Essa é a do meu bisavô. Essa do meio é a do meu avô. E essa," ela apontou para a menor das 3, uma que plantei no primeiro aniversário do sítio, "é a minha." A mulher me olhou. Eu não disse nada, porque a Clara tinha dito tudo. O que ficou do luto, preciso ser honesta, é o luto, não some. Não tem cura, não tem resolução. Não tem o dia em que você acorda e está curada, e a vida anterior virou passado arrumado em gaveta. Não é assim. O luto fica. Só muda de forma. O Mateus continua aqui. Não de forma mística, não estou dizendo que sinto a presença dele nas manhãs de sol ou no barulho do vento. Estou dizendo que ele está nas formas em que aparece sem aviso. Na boca do Lucas, quando ele faz uma piada seca, no jeito que a Clara franze a testa quando está concentrada, em mim mesma, quando pego num martelo e lembro, sem querer, que foi ele que me ensinou a pregar prego direito numa tarde de sábado, num apartamento que não existe mais. Aprendi a não fugir dessas memórias, aprendi a deixar chegar, sentir o que vier e continuar o que estava fazendo. É o que consigo oferecer para o luto, presença, não resolução. O Pedro fica mais difícil. Vou ser breve, porque alguns lugares ainda sangram quando você abre, e eu aprendi a respeitar isso em mim mesma. Mas vou ser honesta, porque ele merece que eu seja. Meu filho mais velho, que perdi com 16 anos, num jeito que ainda não sei nomear, sem que a palavra me machuque. Ele ficou comigo aqui de uma forma que não esperava. Tem uma parte do sítio, num canto do terreno, onde a terra é mais alta e dá para ver os 2 lados do vale, onde eu plantei um pé de cedro no primeiro inverno. Não coloquei placa, não fiz cerimônia, só plantei. Toda vez que passo por lá, fico um momento parada. Às vezes não sinto nada, às vezes sinto tudo de uma vez. O cedro está crescendo bem, é o suficiente por agora. Seu dito continua sendo o vizinho que aparece sem avisar quando precisa e desaparece com a mesma elegância quando não precisa. Tem uma amizade que se constrói assim, sem muita palavra, sem declaração, sem o tipo de afeto que precisa ser nomeado para existir. Ele me ensinou coisas que não têm preço e não aceitou pagamento por nenhuma delas. O que é um tipo de generosidade que eu ainda não sei retribuir de jeito equivalente. Um dia eu disse isso para ele, que não sabia como pagar o que ele tinha feito. Ele ficou me olhando com aquela expressão de homem que achou a pergunta desnecessária. "Seu avô me deixou colocar colmeia aqui por 20 anos sem cobrar nada", ele disse. "Isso aqui não é dívida, é continuação, continuação." Pensei nessa palavra por dias. É isso que a terra faz. É isso que o tempo faz, quando você deixa. As coisas se continuam. O que uma pessoa plantou, outra colhe. O que uma pessoa ensinou, outra passa adiante. Não tem fim limpo, não tem começo limpo. É tudo emendado, tudo junto, uma linha longa que vai passando de mão em mão e que você só enxerga quando para e olha para trás com distância suficiente. A Irene ainda trabalha comigo. Contratei mais uma pessoa no 2º ano, um rapaz jovem chamado Fábio.
filho de uma família da estrada de cima, que precisava de trabalho e que aprendeu rápido com a Irene, o que a Irene tinha aprendido rápido comigo, o que eu tinha aprendido devagar com seu dito. Assim funciona. O sítio produz agora em volume que eu não imaginava quando plantei aquela primeira alface e fiquei esperando 11 dias pelo broto. Fornecemos para a loja da Débora, para 2 mercadinhos da vila, para uma cooperativa de produtos orgânicos que ficou sabendo de nós através de uma cliente da loja e que nos procurou no ano passado com uma proposta que levei 3 dias para responder porque precisava de tempo para acreditar que era real. Era real. Tenho planos para o 3º ano que não vou contar ainda, porque aprendi que plano contado antes do tempo pesa diferente. Mas tenho. E pela primeira vez em muitos anos, os planos não têm o sabor de esperança desesperada. Têm o sabor de projeto, de coisa que você calcula, prepara, trabalha e espera razoavelmente que aconteça. Não é garantia, nunca é garantia, mas é diferente de sobrevivência. Tem uma coisa que mudou em mim que não é material, não é financeira, não é mensurável em nenhuma planilha que o Dr. Álvaro poderia fazer. Eu paro. Não muito, não com a frequência que provavelmente deveria, mas paro. Antes eu não parava nunca, não porque não quisesse, porque tinha medo. Medo de que, se eu parasse, o mundo ia aproveitar para desmoronar. Medo de que o movimento constante era o que mantinha as coisas juntas e que, se eu ficasse quieta, ia descobrir que estava tudo solto, que era só a correria que dava a ilusão de estrutura. A terra me ensinou que não é assim. A terra para. Precisa parar. Tem o tempo do plantio e o tempo do descanso, e um não funciona sem o outro. Terra que não descansa, empobrece. Isso não é metáfora, é agronomia. É fato de quem trabalha com solo. Mas fui sentindo que era verdade também para mim. Agora, nas manhãs de domingo, quando as crianças ainda estão dormindo, eu sento na varanda com o café e não faço nada por meia hora. Meia hora. Não é muito, mas é minha. E não sinto mais culpa por isso. A última coisa que preciso contar não aconteceu comigo. Aconteceu com a Clara numa tarde comum de quarta-feira que eu não teria lembrado de nenhuma outra forma. Ela tinha voltado da escola, trocado de roupa, e ido direto para o pomar como faz todo dia. Eu estava na cozinha preparando o que seria o jantar quando ouvi a voz dela lá fora. Fui até a janela pensando que estava chamando por mim. Não estava. Ela estava de pé embaixo da jabuticabeira do meio, a de meu pai, falando com a árvore. Não com aquela seriedade de quem faz performance, com a naturalidade mais simples do mundo, como quem conversa com alguém que conhece. Não ouvi o que ela dizia. Não quis ouvir. Era dela. Mas fiquei olhando pela janela por um momento, com as mãos ainda úmidas da cozinha, e pensei no meu avô de 83 anos escrevendo uma carta com letra trêmula para uma neta que mal conhecia, apostando em algo que não tinha como saber se ia dar certo. Pensando em mim quando eu era do tamanho que a Clara é agora, aprendendo a plantar alface com mãos que ainda não tinham calo. Pensando que existe um tipo de amor que não precisa de proximidade para ser real, que sobrevive ao tempo, ao afastamento, à morte, que se manifesta de formas que você só reconhece quando para de procurar e começa a prestar atenção. Ele me deixou a terra. E a terra me devolveu para mim mesma. Não me vejo como vítima. Disse isso no começo e repito agora porque importa repetir. Mas também não me vejo como heroína. Heroína é palavra para quem fez algo extraordinário. O que eu fiz foi ordinário da forma mais literal. Foi o que qualquer pessoa faz quando não tem outra escolha. Levantei. Trabalhei, falhei, tentei de novo, pedi ajuda quando o orgulho deixou. Aprendi o que precisava aprender. Fiz as contas, errei nas contas, refiz as contas. Plantei, esperou, colheu, plantei de novo. O extraordinário, se é que existe algum nessa história, não está em mim,
Está na terra, naquilo que a terra faz com você, se você fica tempo suficiente para deixar. Ela não resolve, não cura, não apaga, mas ela sustenta. E tem dias em que sustentar é exatamente o que você precisa. Hoje de manhã acordei antes do sol, como sempre. Fiz o café, fui para a varanda. O vale estava com aquela névoa baixa que aparece nos dias de frio, uma camada branca que cobre a terra e faz o pomar parecer suspenso no ar, as copas das árvores saindo da névoa como ilhas. É um dos espetáculos que esse lugar oferece de graça, sem avisar, como se não soubesse que é extraordinário. Fiquei olhando. Pensei nas contas do mês que estão fechando. Pensei no canteiro novo que precisa ser preparado antes da chuva. Pensei no Lucas e na conversa que preciso ter com ele sobre o ano que vem, sobre o que ele quer, sobre o futuro que é dele para construir e não meu para decidir. Pensei na Clara e em quanto tempo ainda tenho antes que ela seja grande demais para caber no meu colo na varanda. Pensei no meu avô, pensei no meu pai, pensei no Mateus, pensei no Pedro. Deixei todos eles ficarem comigo por um momento no silêncio da manhã, na névoa sobre o vale, no cheiro da terra que já não preciso mais descrever porque virou parte de mim, do mesmo jeito que virei parte dela. Depois, o sol começou a sair atrás do morro. A névoa foi clareando. O pomar foi aparecendo, árvore por árvore, cada copa emergindo da bruma devagar como se estivesse sendo inventada ali na hora. E eu ouvi a Clara mexer no quarto. E ouvi o Lucas virar na cama. E soube que em alguns minutos a casa ia começar a fazer barulho e o dia ia começar a pedir. E eu ia levantar da cadeira e ir porque é isso que se faz. Porque é o que existe. Porque enquanto houver chão embaixo dos pés, e gente que depende de você, e terra que responde ao trabalho com vida, você vai. Mas por mais alguns minutos fiquei, com o café na mão, com o sol nascendo, com tudo que perdi e tudo que ficou existindo ao mesmo tempo dentro de mim, sem se destruírem. Do jeito que aprendi que as coisas podem coexistir, se você parar de exigir que façam sentido e começar a simplesmente deixar que sejam. Assim termina essa história. Ou melhor, assim ela continua. Porque a história que termina era de outro jeito. Essa aqui, a minha, ainda está sendo escrita. Uma manhã de cada vez, uma linha de cada vez, uma plantação de cada vez. Fim